As notícias da USP em Piracicaba ao seu alcance. Começa agora o TV USP Informa de número 68, uma produção da TV USP Piracicaba e da Divisão de Comunicação da Exalc. Fique conosco. Campeão mundial quando o assunto é produção agrícola, o Brasil também é um dos maiores usuários de defensivos químicos. Pensando em alternativas sustentáveis, cientistas do Departamento de Entomologia e Acarologia da Exalc desenvolvem pesquisas com controle biológico de pragas. E esses pesquisadores já são referência internacional na área. Confira! Recordista mundial na produção de alimentos, o Brasil também é, por consequência, campeão no uso de defensivos agrícolas. E isso gera muita polêmica e desconfiança em torno do tema. Contudo, é por aqui também que são desenvolvidas as mais promissoras pesquisas em torno de técnicas de controle biológico de pragas agrícolas. Agora, o que é controle biológico? O controle biológico é um fenômeno que ocorre naturalmente. No início da humanidade, existia um equilíbrio, porque todas as plantas, todos os animais, têm os seus agentes de mortalidade biótica, que são os inimigos naturais. Para a sobrevivência humana, para se ter alimentos, o homem mudou o ambiente. Então, hoje nós temos centenas de hectares de soja, de milho, de algodão, etc. E isso desequilibrou o sistema. Portanto, naturalmente, esses inimigos naturais ocorriam. E hoje, dado o desequilíbrio, eles não mais se encontram atuando como eles deveriam atuar. Então, a nossa função, na verdade, o nosso objetivo é fazer com que se restitua esse desequilíbrio. Então é fundamental que nós tentemos restituir este equilíbrio. E isso nós fazemos liberando na natureza os inimigos naturais. Então existem vários tipos de inimigos naturais, os macro e os micro-organismos. Os macro-organismos seriam insetos controlando insetos, ácaros controlando ácaros, são organismos que a gente vê, que são passíveis de serem enxergados. Já os micro-organismos são aqueles inimigos naturais que nós não enxergamos, fungos, bactérias, vírus, e que são também usados para restituir este equilíbrio que nós falamos. Nós produzimos aqui no laboratório inimigos naturais, especialmente os macro-organismos, e aqui no departamento também os micro-organismos, para controlar as pragas em condições de campo. Logicamente que aqui nós fazemos a parte de pesquisa e, posteriormente, as empresas ou quem for produzir estes macro e micro-organismos, eles terão que ajustar a escala para aumentar a quantidade de inimigos naturais e liberá-los em condições de campo. Então, o que nós fazemos é tentar aumentar a população de inimigos naturais em condições de campo. E, para isso, nós temos que desenvolver uma metodologia que seja possível de ser assimilada por empresas de tal forma que esses inimigos naturais sejam produzidos e sejam utilizados em condições de campo. Mas como o setor agrícola tem aceitado essa alternativa ao uso de defensivos químicos? O pesquisador responde. Nos dias de hoje, nós podemos dizer que nós vivemos um momento muito importante de controle biológico e todos gostariam de utilizar o controle biológico, né? Na verdade,
não se trata de coisa nova. Já os chineses falavam em controle biológico no início, nos primórdios, né? Usando predadores para controlar pragas de citros. Então, há séculos, eles já eram utilizados. Mas hoje, obviamente, de uma forma mais racional do que se fazia antigamente. E o departamento de entomologia aqui da Exalc, nosso departamento atualmente é Departamento de Entomologia e Acarologia, no passado era Departamento de Entomologia simplesmente, já havia, desde a década de 50, 60, 70 do século passado, já se falava em controle biológico. O doutor Domingos Galo, que era o catedrático aqui da cadeira, ele já falava em controle biológico das pragas da cana-de-açúcar, que é hoje a cultura na qual se utiliza mais controle biológico. Só para vocês terem uma ideia, a cana-de-açúcar é plantada no Brasil em aproximadamente 9 milhões de hectares e quase metade disso tem as suas pragas controladas biologicamente. Então é a cultura padrão, né? Mas já existem estudos e trabalhos práticos e utilização prática em condições de campo em várias outras culturas, sejam pequenas como o tomateiro, como hortaliças, como o milho, como o algodão, como a soja, como café, citros. Então nós temos hoje exemplos usando macro e micro-organismos em diferentes culturas. Seguindo a forte tendência da entrada da tecnologia digital no campo, as redes sociais passam a fazer parte também da vida dos profissionais do agronegócio. E uma startup incubada na usina de inovação em Piracicaba promete investir forte na aproximação de diversos players desse universo. Confira! O agronegócio chegou ao universo digital com força. Uma das provas disso é a popularização do YouAgro, um aplicativo nascido a partir da parceria entre jovens empreendedores que têm em comum o contato com o universo agro. Somos todos envolvidos no agro, são famílias de produtores, profissionais de TI que sempre trabalharam com o agronegócio. Então, em algum momento, nós nos cruzamos, os sócios, né, nos cruzamos no mercado de trabalho e a gente sempre sentiu a falta do compartilhamento da informação, né, como se tivesse um fórum de discussão do agronegócio. E o agro, né, não só porque nós trabalhamos e porque nós acreditamos que é a força motriz do Brasil. Então, tem todo esse conceito, né? E principalmente a gente sentia que as informações elas chegavam meio que direcionadas, né, para um produtor ou para uma empresa. Então a gente meio que quer quebrar isso, né? A gente quer exatamente conectar essas diferenças, esses distintos pontos de vista e permitir que na plataforma, né, a gente não tinha ideia de que ia ser essa plataforma que é hoje, a gente só queria compartilhar informações. Então, a gente queria que dentro dessa plataforma as pessoas trocassem informação imparcialmente.
Sobre o processo de criação e os diferenciais do aplicativo em relação a outros disponíveis no mercado, Guilherme pondera. Foi todo o processo de design thinking, né? Construindo mesmo do zero, tentando não se amarrar a nada, único exclusivamente com o agricultor, né? No centro do nosso business, né? Do nosso negócio. E como fazer isso. E aí foi construindo, foi chegando nesse momento. O YouAgro não se interessa por conectar pessoas. O YouAgro se interessa por volta do conteúdo, né? Então o conteúdo liga as pessoas. Nesse sentido, a gente já exclui algumas participações, então a gente não tem dor de cabeça com alguns conteúdos ou com alguns temas que são bem chatos nas redes sociais. Então o conteúdo liga as pessoas e outra coisa é a aderência. Então, você participando dos grupos que tem dentro do YouAgro, você se adera ao tema. Então, pode ser milho, pode ser cana, pode ser café, tem mais de 180 grupos hoje. Então, você adere ao tema de interesse, o que torna isso cada vez mais particular, uma experiência, né, muito customizada ao seu interesse. Então, eu acho que essa que é a grande diferença do WhatsApp. Lógico, a gente sabe que a gente tem que ter o conteúdo do LinkedIn, a gente sabe que a gente tem que ter a usabilidade do WhatsApp, a gente sabe que a gente tem que ter a forma de cadastrar evento e fazer check-in igual o Facebook, a gente sabe de tudo isso. Mas nós já nos diferenciamos pelo conteúdo agro, pela aderência ao tema e pela agilidade da informação dentro da nossa plataforma. O TV USP Informa vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí! Mesmo em um mundo cada vez mais plural, diversas barreiras ainda precisam ser vencidas para que valores como a inclusão e a diversidade sejam efetivamente respeitados. E um evento promovido pela Exalc traz para o centro do debate dessas questões no universo das organizações e das empresas. Confira! Esse é o nosso jeito. O objetivo do evento, assim como o ano passado, é trazer a reflexão, questões voltadas à diversidade e à inclusão, ou seja, evidenciar o ser humano dentro desse contexto de formação profissional. E esse ano, para nossa surpresa, aumentou-se muito a procura, tanto dos alunos quanto das empresas da região, todo mundo aí querendo participar. Eu acredito que isso seja um indício de que essa temática realmente é pertinente e cada vez mais vem se consolidando. Então a gente ficou muito feliz com isso e espera aí para os próximos também que a expectativa de público seja a mesma. Pensar o tema de forma corporativa e desenvolver políticas que promovam seus valores permitem que profissionais como os jovens Michele e Alexandre encontrem espaço para mostrar seu talento e sua competência. O tema diversidade, ele é importante ser visto porque é um assunto pouco falado. Então, se a gente tem a oportunidade de mostrar como que a diversidade acontece nas organizações, a gente tem a possibilidade de ver coisas que a gente não vê na prática, no dia a dia. Às vezes a gente vê uma pessoa com deficiência, por exemplo, numa organização e não sabe muito bem como que aquele processo foi feito, quem é aquela pessoa, o que ela fez para estar ali. Então eu acho que esse tema ele é importante para você mostrar isso. Entre outras coisas também, outros assuntos que a gente não tem conhecimento e a gente tem essa oportunidade de conhecer. E eu acredito que isso agrega na minha carreira, porque assim as pessoas podem me olhar como uma cidadã que trabalha, que tem a possibilidade de ter as suas coisas, sua casa, seu carro, sua vida, enfim. Aqui é muito bom, ele gostou de vir, por quê? Todos nós vamos estudar, vamos aprender, pessoas surdas, pessoas deficientes, como que elas podem serem ajudadas,
Ele também, como que ele pode, na empresa, ser melhor visto. Já faz 29 anos que ele trabalha, mas ele quer continuar, mas precisa de inclusão, de pessoas deficientes, cadeirantes. Então as pessoas não sabem como que podem ajudar, mas aqui esse evento vai ser bom para a inclusão. Outro caso de sucesso apresentado no evento foi o da Cafeteria Bella Tutti, localizada na cidade de São Paulo. Empregando portadores de síndrome de Down, o estabelecimento quebrou preconceitos e se tornou referência quando o assunto é inclusão. Uma das fundadoras, a minha irmã, ela tem síndrome de Down. Então, ela abriu esse negócio para realizar um sonho dela e, a partir disso, a gente decidiu empregar outras pessoas também com deficiência. Então, a motivação veio da própria dona, da empreendedora. Meu sonho é abrir restaurante, porque restaurante é muito difícil, muito caro. Aí eu escolhi, eu tenho ideia, eu e meu sócio, nós dois escolhemos esse local, né? Aí procurou lá, aí amou lá, ver sim, aí nós conseguimos abrir junto, café, e forte, firme, e aí nós abrimos café, abriu o café dia 15 de julho, abriu o café. Aí, até hoje foi um sucesso ainda. A gente tem muito retorno positivo das pessoas que trabalham com a gente sente que elas estão muito felizes, que elas se sentem úteis no trabalho, né? Que isso é muito importante. Às vezes eles trabalham em alguns lugares que não se sentem úteis de verdade. Então lá a gente precisa deles, a gente não está dando vaga por dar, é porque a gente precisa. Então esse retorno deles é muito legal, é muito retorno de pessoas envolvidas com a inclusão, que está apoiando a nossa iniciativa, é bem bacana. Mas trabalhar o tema nas organizações também é um grande desafio para profissionais como Isabela Cruz, que se especializou no tema. Os desafios da carreira de quem trabalha com inclusão nas corporações tem muito a ver com toda uma mudança de pensamento e de estrutura de sociedade que até hoje é permeada nas nossas vidas. O nosso maior desafio é conseguir fazer com que as pessoas entendam que o mundo mudou. Apesar de ser uma coisa muito óbvia, a gente muitas vezes não está conseguindo acompanhar a complexidade desse mundo globalizado e que traz para a gente vários desafios de pensar diferente para conseguir entregar melhores resultados e melhores produtos para os clientes que são cada vez mais diversos. Então a gente vive numa sociedade que está muito baseada em padrão, em norma, e o grande desafio, de novo, é a gente conseguir ajudar as pessoas a repensar os seus modelos. As pessoas são diversas, as pessoas são diferentes e é rico poder trabalhar com grupos heterogêneos, de pessoas que pensam diferente. E é muito mais fácil trabalhar com pessoas que pensam igual. Então aí é mais um desafio. Como a gente consegue ajudar as pessoas a gerenciar equipes que pensam diferente, pessoas de grupos diferentes, de classe social diferente, de etnia diferente, de orientação sexual e identidade de gênero diferente, pessoas com deficiência. Então pessoas extremamente talentosas que trazem pra gente o desafio de repensar os nossos conceitos. E isso é a longo prazo. Pensar na cultura de inclusão é uma cultura que é uma jornada, na verdade. A gente precisa investir bastante oportunidade de desenvolvimento, de repensar os nossos padrões e de desenvolver também, de certa forma, compaixão, né, para que a gente possa entender o outro, não julgar o outro e entender que tem valor na diversidade. Faça a diferença agora. Entendam e reconheçam aqueles que nós chamamos de minoria. Retratos de uma alma inquieta é o tema da exposição do artista plástico Silvio Zocchi, que aconteceu entre os dias 30 de julho e 14 de setembro na praça ao lado da Central de Aulas. Na oportunidade, eu conversei com o artista, que também é docente da Exalc, sobre a sua arte e sobre a proposta da sua exposição. Confira! Permaneço vivo, sabe-se lá como.
Assim está expresso no convite que o artista Silvio Sandoval Zoc faz à sociedade para visitar as suas obras que expressam as angústias de sua vida. Retrato de uma alma inquieta. Sem dúvidas, despertará muita curiosidade dos amantes de arte. E hoje estamos aqui com ele, Silvio Sandoval Zoc. Muito obrigado, professor, por aceitar fazer essa entrevista com a gente. Eu é que agradeço. O que a sua exposição retrata? Retrata um período na minha vida que foi um pouco conturbado. Isso desde a minha graduação aqui na Exalc até por volta do ano 2010. Isso quando aconteceu o falecimento da minha mãe. Eu tive um período de depressão. Então trata desses momentos mais complicados de um período de aproximadamente 30 anos. Como foi idealizado o seu projeto? Inicialmente eu pensei em fazer uma exposição com os desenhos originais em um museu ou numa galeria, mas eu percebi que o acesso à galeria, o acesso a museus é um pouco complicado para a maioria das pessoas. Às vezes por conta do horário de funcionamento dessas galerias e museus, ou pela própria pessoa que as pessoas às vezes nunca entraram numa galeria, têm uma certa vergonha, um certo medo. Então eu pensei, como que eu poderia expor para qualquer pessoa, qualquer um pudesse ter acesso. Então começou a ideia de expor os desenhos numa área externa. Mas como fazer isso? Aí eu pensei, os originais eu já não poderia colocar numa área externa por conta do tempo, Então, aí que começou, vou fazer ampliações dos desenhos originais, mas como colocar, como distribuir? E aí foi mais ou menos esse processo. Você percebe algum tipo de reação das pessoas quando elas estão vendo as suas obras? Sim, uma certa inquietude, as pessoas ficam muitas vezes olhando uma mesma obra durante muito tempo, pensando o que significa aquilo ou o porquê daquilo. Você disse que se formou aqui na Exalc em agronomia. O senhor também tem a formação em artes plásticas? Não, eu sou engenheiro agrônomo, tenho a formação depois em mestrado e doutorado em estatística e experimentação agronômica, mas não sou artista plástico de formação, simplesmente eu desenho. Quando você se descobriu artista plástico? Desde sempre. Desde sempre, desde 2 anos, 3 anos, sempre fiz, sempre desenhei. Que material você costuma utilizar para fazer as suas obras? Essencialmente, o que eu tenho em mãos. Então, uma hora era lápis, aquele lápis mesmo, lápis velho que estava lá. Falei, nossa, tem esse lápis, vai esse. Eu, canetinha colorida, na época que eu era criança, vai esse daí. E nanquim, e uma pena, aquelas penas antigas que usava, que molhava no tinteiro. Falei, nossa, como é que será desenhar com isso? Aí que eu fiz as minhas primeiras experiências. Você vive da sua arte? Não, eu não vivo da minha arte. Eu sou professor universitário, até o presente momento, né? E é disso que eu vivo. Qual a importância dessa exposição para você? Essa é uma exposição para mim, importância fundamental para a minha pessoa. Pela primeira vez, eu consegui realmente me expor por completo. Então essa é a primeira exposição que você Sim. faz das suas obras? Sim, é a primeira exposição
das minhas obras. Tem alguma obra na exposição que o senhor considera a principal? Não, cada uma delas foi importante durante uma fase da vida. Então, as obras, elas estão distribuídas de forma a contar um pouco essa história desses 30 anos. Em que artista você se inspira? Em que movimento você acha que suas obras se encaixam? Existem muitos artistas plásticos, muitos, que eu amo. Eu não sei falar o nome dele, eu fico até com vergonha, porque eu só sei ler o nome. Acho que é Egon Schiele, que foi um aluno do Gustav Klimt. Esse eu sou apaixonado pelos desenhos, pelas obras. Numa época eu gostava muito do Salvador Dalí, do Miró, Picasso, tem o Profeta atualmente lá em São Paulo, que é um cara fantástico. Não sei, Francis Bacon. Sei, muitos. Você possui algumas obras expostas em Piracicaba? Sim, eu possuo 5 obras, todas numa área aqui em Piracicaba, no hangar aqui em Piracicaba, na Atmos Paraquedismo, o hangar do aeroporto de Piracicaba. Lá eu tenho 3 obras que foram realizadas numa mesma noite, de grandes dimensões, que eu já sabia que iam ficar por um período curto de tempo. Então já não existem mais. Só existem registros fotográficos e um time-lapse de eu fazendo os desenhos. 3 obras. E tem mais 2 obras que estão atualmente em exposição. Foram pintadas na parede, então não tem como, né? Não vão, ao menos que pintem a parede, elas estão lá. São 2 murais de mais ou menos 4,5 metros por 1,5 metro. Eu gostaria que o senhor falasse pra gente como foi a montagem da exposição no local, a escolha da iluminação. Foi um projeto que eu realizei, então foi todo um projeto meu. Tudo, desde da escolha da exposição em andaimes, certas peças que foram confeccionadas especialmente para a exposição, a iluminação também, o ângulo da iluminação, tudo pensado. A disposição dos andaimes, tudo foi pensado durante um bom tempo. Muito obrigada, professor, pela entrevista, por aceitar falar conosco. Eu que agradeço, Júlia. Muito obrigado. Essa edição do TV USP Informa chegou ao final, mas a nossa parceria continua. Acompanhe nossa programação no canal Universitário de Piracicaba, na TV Câmara, na TV Comunitária de Piracicaba e também através dos nossos perfis na internet. Envie suas dúvidas, críticas e sugestões através das nossas redes sociais, porque sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima edição. Tchau! Tchau!